Boa noite, pessoal da Basta.com. Tem alguém na escuta? Vocês estão me ouvindo? Ok, vocês estão ouvindo e também está enxergando a apresentação? Colocando o chat do lado. Ok, pessoal, muito obrigado pela presença. Vamos começar mais um chat de renda fixa da Basta.com. Esse título provocativo, Invista como Banqueiro, é para contar para vocês um segredinho que o mercado tem de informação pública e quase ninguém sabe. Primeiro vamos fazer uma revisão sobre o que nós falamos no último chat, no dia 5 de maio, já tem algum tempo, na forma como se escolhe um planejamento, um fundo de como você escolhe seus investimentos de renda fixa de acordo com a sua necessidade. Da outra vez nós falamos em diferentes prazos, como exemplos apenas, numa reserva de emergência, onde a pessoa ou a família deveria acumular de 6 a 12 meses de despesas mensais, e ali sugerimos utilizar carteira de poupança ou fundo DI ou fundo renda fixa. Em um fundo de curto prazo, e aqui eu estou falando não na característica legal dos fundos oferecidos no Brasil, mas no objetivo de você ter um investimento, uma economia para algo que você vai gastar no curto prazo, algo superior a um ano, não é de emergência, 1 a 2 a 3 anos. Nos exemplos, em geral, nós falamos de Tesouro Selic 2021, daqui a 5 anos, LFT, e ou Tesouro Pré-Fixado 2019, daqui a 3 anos, LTN, e ou Tesouro IPCA 2019, NTNB principal. No médio prazo, nós falamos como, por exemplo, dinheiro você vai guardar para troca de residência, para pagar a faculdade dos filhos ou a sua pós-graduação, algo para daqui a 9 anos. Essa descrição do que se fazer no médio prazo é apenas para exemplificar o raciocínio. Tá? Óbvio que tem gente que vai querer trocar de residência no que vem, ou vai fazer faculdade daqui a 2 anos, ou daqui a... Os filhos ainda são neném, somente daqui a 18 anos. Mas para o médio prazo, Tesouro IPCA 2024 e NTNB principal, algo que se acumula aí por 8 anos. Para longo prazo, para a aposentadoria, seja de um rapaz de 20 anos, uma moça de 20 anos, ou alguém que já tenha 40 anos, não importa, o ideal seria Tesouro IPCA 2035, que é o mais longe que tem daquele que você só vai receber o rendimento no vencimento, fazendo o efeito dos juros compostos, NTNB principal. Ou, para o pessoal de 20 anos, que topa receber os juros semestralmente e ficar reaplicando o dinheiro, Tesouro IPCA 2050, NTNB normal. E para quem tem previsão de ter despesas no exterior, como uma faculdade, uma pós no exterior, será um período sabático de 6 meses, fundo cambial. Isso que nós falamos e exploramos diferentes cenários e explicamos as características desses títulos do Tesouro Direto. Só que nós temos pessoas que preferem investir em fundo de renda fixa. E eu quero aproveitar a oportunidade para mostrar um comparativo entre Tesouro Direto e fundo de renda fixa. Deu chat? Tá aqui. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Entenderam o que eu falei até aqui? Porque eu já troquei de slide, eu gosto de conferir se a conexão está funcionando e se as pessoas estão acompanhando aquilo que eu estou falando. Ok.
quiserem ir postando perguntas sobre cada slide, eu posso fazer alguns ajustes e explicar. Não precisa esperar o final da apresentação para fazer perguntas, por favor. Aí, temos aqui agora uma tabela comparativa de fundos de renda fixa e tesouro e investimento direto. Pode ser tesouro, pode ser debêntures. Eu chamei de investimento direto. Ou os fundos de renda fixa tradicionais. Eu peguei aqui 2 exemplos do Banco do Brasil. Um chamado curto prazo, 200, FI, com algumas características. Peguei como exemplo o BB Renda Fixa de longo prazo, índice de preço 5.000, suas características. Tesouro Direto, no caso escolhi o Tesouro Selic, LFT. Escolhi esse aqui porque é simples de explicar, mas também porque o título pós-fixado rendeu bem no ano passado, com o aumento dos juros. Então, para nós compararmos, esse BB curto prazo, um fundo de renda fixa, quando você olha a lâmina que está aqui embaixo, você vai ver que ele cobra 2,5% de taxa de administração a ser paga ao administrador do fundo, que é o banco, ou uma de suas subsidiárias, do patrimônio líquido que você possui lá. É 2,5% de tudo que você tem, não é do seu rendimento. Além disso, ele também cobra as despesas de fundo. As pessoas não percebem isso. Mas quando se investe em um fundo, qualquer fundo, além de pagar taxa de administração, também se paga toda e qualquer despesa que o fundo tem. Na verdade, o administrador ele recebe 2,5% como remuneração. Ele não vai arcar com as despesas do fundo. As despesas do fundo são a informação de tesouraria que é enviada para o banco produzir, o seu extrato que vai para a sua casa, isso é cobrado, as convocações de assembleia geral, ou ordinária, ou extraordinária, aquele papel que é enviado para sua casa, o próprio custo da assembleia, o espaço físico que é pago, as pessoas que trabalham ali, a geração da ata e várias outras despesas, sejam elas de escritório, sejam elas de gestão. Então, na verdade, se paga mais do que 2,5%. Esse fundo, como todo e qualquer fundo de renda fixa, ele paga também um imposto de renda chamado Come-Cotas. A cada 6 meses, se pega o percentual menor da tabela que aquele fundo tem que pagar e se cobra aquele percentual. Neste caso aqui, ele é um fundo que ainda tem uma tabela de imposto de renda ruim, porque ele cobra caro. 20% para dinheiro que ficou investido acima de 6 meses e 22,5% para investimento que ficou investido até 6 meses. Então, como é menor a líquida de 20%, o Come-Cotas vai cobrar 20%. Mesmo que ele permaneça aplicado por mais tempo. E isso vai sendo retirado do seu fundo. O Come-Cotas significa que você tem uma X quantidade de cotas, que representa o valor que você investiu no fundo. A cada 6 meses, a quantidade de cotas diminui. Com isso, você perde rentabilidade. Olhando a lâmina deste fundo, ele tem um exemplo bem legal, onde ele mostra que para R$1.000 aplicado em 2015, de 1º de 2015 a 1º de janeiro de 2015 a 1º de janeiro de 2016, se pagou de impostos, incluindo aqui Come-Cotas, R$20,71. Se pagou uma taxa de administração de R$28,18. E após pagamento de impostos, pagamento de taxa de administração, e aqui também e despesas, sobrou líquido para você, investidor, R$50,65. Se nós compararmos com um BB Renda Fixa de longo prazo, índice de preço 5.000, você vai ver que ele cobra menos taxa, porque ele exige um valor de entrada maior. No primeiro fundo que eu expliquei era R$200, nesse segundo fundo são R$5.000, mas ele ainda cobra 1,5%, que é bastante, e todas as despesas do fundo. Ele também tem IR Come-Cotas, Imposto de Renda Come-Cotas. Ele só tem uma tabela de imposto de renda melhor, que começa com 15, que
começa com 22,5%, mas cai para 15% quando você fica mais de 720 dias com o dinheiro aplicado neste fundo. Quando você paga o imposto de renda como cota, você vai pagar sempre a cada 6 meses 15%. Quando você resgatar, você vai resgatar de acordo com o prazo que o dinheiro ficou aplicado. Você vai pagar a diferença daquilo que você ainda não pagou pelo Come Cotas. Neste exemplo, para cada R$1.000 aplicado, você pagou de impostos R$ 12,39, porque teve um Come Cotas menor. Você terá pago taxa de administração e despesas do fundo R$ 16,00, porque ele cobra uma taxa menor. E lhe sobrou, neste fundo, R$ 42,00. Aqui eu não quero nem comparar a rentabilidade do fundo, mas a relação proporcional entre a taxa de despesas que você paga e o rendimento líquido que você recebe. No primeiro exemplo, 1/3 do seu rendimento pós-impostos, após pagamento de impostos, ficou para o banco. E você ficou com 2/3. No outro exemplo, quase da mesma ordem. 1/3 ficou do rendimento que seria seu, ficou para o banco. E você ficou com 2/3. O banco fica com muito dinheiro. Estamos falando de um período de alta de juros. Num passado não muito distante, no início do primeiro mandato da Dilma, com a queda dos juros, o banco chegava a ficar com metade do rendimento. Aqui você teria direito. Porque paga-se uma taxa de administração muito alta, ainda assim paga as despesas que o fundo tem. Quando você investe diretamente no Tesouro Direto, e aqui eu peguei como exemplo a LFT, chamada de Tesouro Selic, é um título de renda fixa pós-fixado, você vai pagar 0,3% de taxa de custódia, que é o equivalente à taxa de administração do fundo, para a Bovespa, e mais uma taxa da corretora, chamada aqui de agente de custódia, que pode ser de 0, tem corretora que não cobra, pode ser de 0,1, de 0,2 e vai crescendo. Você vai encontrar uma grande quantidade do 0,2, então a gente está falando de 0,5% total de taxa, e não se cobram despesas de nenhuma ordem além dessa taxa. Não existe imposto de renda Come Cotas. Você não paga imposto de renda a cada 6 meses. O seu patrimônio não é diminuído a cada 6 meses por causa do imposto de renda. Você apenas paga imposto de renda no resgate, na venda do título. E ele segue, em qualquer caso, sempre a tabela mais benéfica para prazo, que tem a alíquota de 15% quando você fica com um investimento mais de 720 dias. Então, aplicando R$1.000, aqui eu usei o simulador do próprio Tesouro Direto. Eu vou deixar esse PowerPoint também no grupo de renda fixa para vocês consultarem aqui os links e as lâminas dos fundos. Aqui tem 2 links. Um explica os detalhes da tributação e o outro faz a calculadora que simula o rendimento de um investimento em Tesouro Direto. São links do próprio Tesouro Nacional. Aplicando R$1.000, pagou-se de impostos R$21 para esse investimento de um ano, porque você cai numa alíquota pesada. Mas você pagou de taxa de administração somente R$5. E você ficou com um rendimento líquido da ordem de R$103. Ok, aqui R$103 foi muito, porque eu peguei um título somente, não um fundo que investe em vários títulos. E peguei um título muito bom. Mas o interessante aqui é a comparação. Você está pagando cerca de 5 ou menos de 5% do seu rendimento líquido, você entregou para a Bovespa, para a corretora. A maior parte do rendimento ficou com você. É por isso que a gente insiste tanto. Evite pagar taxa de administração em fundo, invista em Tesouro Direto, compre o ativo diretamente. Você vai ficar com quase todo o rendimento para você. A corretora e a Bovespa vão ficar com muito pouco desse dinheiro. O banco vai ficar com 1/3 do seu rendimento. A corretora e a Bovespa vão ficar com 5%. É assim, a comparação é absurdamente favorável a você quando você investe no Tesouro Direto. Você perde muito rendimento. Para e pensa, num prazo de 20 anos, com o banco ficando com 1/3 da sua rentabilidade, como que você não perdeu o juro composto, que a gente tanto demonstra
aqui na Baster.com. Bom, aí por que eu falei em vista com banqueiro? Tiago, depois eu falo sobre a LCI, tá bom? Bom, você fala assim, você chega à seguinte conclusão: não, mas eu tenho um fundo que eu gosto dele. Assim, o gerente me indicou, ele tem um bom rendimento, eu não vou ter tanto trabalho. E eu não sei nem que esse fundo investe, porque a lâmina fala genericamente. Vamos abrir aqui a lâmina. De um fundo. Peguei do curto prazo, cuja aplicação mínima é de R$200. Aqui, rentabilidades bem ruins, né? Tá falando que rendeu do CDI 80%, 70%, 60%. E ele fala aqui que ele investe 100% do patrimônio dele em títulos públicos federais. Olha que legal. Mas ele não fala quais títulos. E você quer saber qual é a composição desse fundo. Nesse caso aqui é um fundo que rende bem ruimzinho. Vamos pegar outro que rende um pouquinho melhor. De longo prazo. Ele está olhando para 96% em 2016 em relação a esse índice aqui, IMAB. Então, ele está investindo 92% em títulos públicos federais e 8% também em títulos públicos federais através de uma forma de operar chamada operações compromissadas, que nada mais é do que você fazer um contrato de que você vai comprar no futuro ou você vai vender no futuro aquele título entre um banco e outro em troca de uma taxa. Mas qual é a composição desse fundo? Essa informação é pública, você pode consultar se você quiser. É isso que eu falo nesse último slide. Você clicando aqui nesse link, ou abrindo ele, você vai ter acesso ao site da CVM, Comissão de Valores Mobiliários, que é quem regula o mercado financeiro no Brasil e o fiscaliza. Você pode consultar a carteira do fundo, sempre pelo mês mais recente fechado, que eu imagino que já está fechado em maio. Ontem, quando eu consultei, está fechado somente em abril, porque eles ainda estavam virando um mês de maio para junho. Você pode pesquisar pela parte do nome do fundo, não precisa ser nenhum nome todo, ou pelo CNPJ dele. Como eu já separei o CNPJ, vamos pegar o CNPJ. Está aqui. Aí a pesquisa vai ser mais rápida. CNPJ. Aqui tem um número para se digitar, para evitar que a gente seja um robô pesquisando o site, derrube o site por excesso de acessos. Isso demora um pouquinho, já abriu. Esse fundo é o fundo de longo prazo. PB, renda fixa longo prazo, índice de preço R$5.000. É um fundo que exige um investimento mínimo de R$5.000. Só para lembrar que no Tesouro Direto, o investimento mínimo é bem menor. É 0,1 de um título. Dependendo do título que você comprar, você compra por R$200. Não precisa de 5 mil para comprar parte de um título público. Ele investe em que? Qual é a composição da carteira desse fundo? Você vai ver aqui, a tela não deve estar muito clara para vocês enxergarem. Quem puder melhorar o brilho, por favor, melhore. Mas ele investe R$223 milhões em outro fundo. É um fundo de fundo. E aqui te cobra aqui as taxas de administração e outras coisas que estão aqui nos valores a pagar. A gente pesquisa que outro fundo é esse. Copia o nome dele. Volta a tela. Cola o nome dele aqui. Dá um refresh aqui nesse número para você conseguir pesquisar. Clique em continuar. Ele achou já.
Aí você começa a ver a composição do fundo. Esse fundo ele investe, você vê no gráfico aqui em cima, 830 milhões de reais em títulos públicos. Isso foi a posição de abril. 70 milhões de reais em operações compromissadas, que provavelmente também são títulos públicos. 4 milhões em debêntures. E o resto são valores a pagar ou a receber menores. Mas a grande maioria desse investimento são em títulos públicos. Que títulos públicos estão aqui? Ó, debêntures, ele está investido em autovias. Esse é o primeiro item. Ele está investido em CDB do próprio Banco do Brasil, mas é um valor pequenininho, R$1.000. Ah, não, na verdade é disponibilidade, é algum dinheiro que ele tem a receber do Banco do Brasil. Ele está investido aqui em operações compromissadas. Eu abrindo o Google Chrome, e o Google Chrome ele não me deixa aumentar aqui, clicar no campo. Então eu vou lá no outro, que é o Mozilla. Para poder mostrar qual é o título público. Você clica aqui e você vê o título público que ele comprou. Pegando o nome novamente. Mozilla Firefox. Então aqui, ó, nesse cara aqui, título público. Clicou 2 vezes, em cima de onde dá descrição do código, você vai ver que ele é uma nota do Tesouro Nacional Série B. Qual o vencimento? De 2050. Esse outro aqui, outra nota do Tesouro Nacional Série B, NTNB. É aquela que paga cupom de juros a cada 6 meses. Vencimento 2045. Então, se você quiser conhecer aonde que o seu fundo de investimento investe o seu dinheiro, eu tenho aqui todos os itens de investimento abertos para você. Fechamento do mês anterior ou no máximo do mês anterior ao anterior. No caso, nós estamos pegando abril porque a gente está indo no início de junho. Daqui a alguns dias deve estar liberada a posição de final de maio. Se você quiser replicar, ao invés de você investir o seu dinheiro no fundo, mas você investir da mesma forma como o seu fundo investe, eu não acho que seja a melhor opção. Acho que você pode usar aquele conhecimento que eu compartilhei com vocês na outra apresentação, no outro chat. Mas se você quiser replicar a mesma carteira do fundo de maneira proporcional, você vem aqui, você consulta item e vê aonde que o fundo está investindo. Se ele for um fundo que investe basicamente em tesouro direto, pronto. Você tem uma maneira fácil de você fazer a mesma composição na sua carteira que o fundo faz na carteira do fundo. Outros fundos mais arrojados vão investir em muitas debêntures e tem fundos que investem em vários fundos diferentes. Eu peguei o exemplo mais simples só para mostrar que nós temos uma informação pública disponível para ver como que o fundo de investimento, como o administrador de um fundo de investimento investe seu dinheiro. E, sinceramente, pagar 2,5%, pagar 1,5%, mais despesa de administração para o cara fazer a mesma coisa que você faria diretamente, para mim não faz sentido. Bom, a minha apresentação era isso, eu queria passar esse recado para vocês. E agora eu vou olhar aqui as perguntas e a gente vai explorar suas dúvidas. Respondendo a primeira pergunta, que foi a do Thiago Teixeira, ele pergunta o que eu acho da LCI. A LCI é letra... O seu esqueci, imobiliário. Letra de crédito imobiliário. É um excelente investimento. Você vai ver que alguns fundos de investimento de bancos investem em LCI. Ele tem isenção de imposto de renda. E são investimentos geralmente emitidos por bancos. O mais difícil é conseguir você comprar uma LCI. Nem todo banco te oferece isso diretamente. Tem algumas corretoras que intermediam isso para você. Tem alguns bancos que oferecem. Caixa Econômica Federal costuma oferecer. E ele tem a mesma isenção que uma letra hipotecária, que um crédito recebível imobiliário. São instrumentos de investimento no setor imobiliário via mercado financeiro. Vale a pena para compor uma carteira. Mas eu sempre recomendo que seja uma parte pequena da sua carteira. Por falta de liquidez no resgate. Muitas vezes é difícil você revender isso. Alguns bancos oferecem a recompra, mas pagando
te cobrando ágio para ele te recomprar, no caso um deságio. Assim você perde parte da rentabilidade. O ideal é carregar até o vencimento. Passos pergunta sobre a opção de reinvestimento automático que o Tesouro Direto oferece quando ele te paga um resgate ou ele te paga os juros. Nesse caso aqui, ele pergunta sobre a NTN-B, a nota do Tesouro Nacional, que paga cupom de juros a cada 6 meses, de 2050. É uma boa opção você fazer o rendimento automático? Você não está pagando nenhum tipo de taxa para a corretora por causa disso. Geralmente, nas corretoras de concorrência não se paga esse investimento automático. Você configura via corretora com o Tesouro, o dinheiro, quando é pago, ou juros mais principal, o famoso resgate, o Tesouro vai lá e reinveste. Eu só não consegui fazer isso funcionar na virada de ano, aqueles títulos que pagam na virada do ano, por algum motivo, nunca funcionou para mim. Mas aqueles que pagam ao longo do ano, funciona bem. A questão do reinvestimento automático é que você programou antes em qual título você vai reinvestir. Você pode também optar por fazer isso manualmente, ao invés de você fazer automático. Mas é uma boa opção para quem quer economizar tempo. Lê Hernandes. Não sabia, porque essa informação ninguém quer divulgar, o mercado financeiro não divulga. Eu descobri por acaso, acho que foi no próprio site da Basta.com. Alguém comentou. E ups, passei a guardar isso aqui no meu favorito há muito tempo. Já está aqui comigo há alguns anos essa informação. Eu quis compartilhar com vocês hoje. Eu comentei elas no grupo de renda fixa em cima de um post antigo do Basta, quando ele comentou que ele tinha investido no fundo de renda fixa do Banco do Brasil e ficou assustado porque rendeu muito. E eu mostrei para ele via essa aplicação que aquele fundo investia basicamente em nosso Tesouro Nacional principal e nosso Tesouro Nacional tradicional de cupom de juros semestral, e que ele podia comprar igual se ele quisesse, não precisava do fundo para isso. Sim, Thiago, está configurado para gravar o chat. Às vezes não funciona a gravação. A última vez ele picotou em 4 pedaços e corrompeu, mas foi a parte de perguntas e eu consegui juntar os pedaços e disponibilizar. A penúltima vez não funcionou de jeito nenhum e da vez anterior funcionou bem. Tomara que funcione hoje bem, porque eu acho essa aqui uma informação interessante. De qualquer forma, eu vou colocar também o PowerPoint disponível no grupo de renda fixa. Pessoal, eu estou meio agitado hoje falando rápido. Vocês estão com alguma dúvida? Não entenderam alguma coisa que eu falei? Perguntas é meu alimento. Façam perguntas, por favor. Passos pergunta, isso potencializa os juros compostos igual a NTN-B sem cupons semestrais? Continuando a pergunta do Passos. Por exemplo, se comprar 10 mil em tesouro com juros semestrais com 6,5% ao ano e programar em reinvestimento, será o mesmo de um sem cupons? Não é exatamente o mesmo, Passos. Porque quando há o resgate, você paga imposto de renda. E aquele dinheiro que você pagou imposto de renda, ele não vai ser reinvestido. Então, você vai perder os juros compostos sobre esta parcela do seu dinheiro. Então, pensando em termos de juros compostos, você fazer o seu dinheiro multiplicar, o ideal é que não tenha cupom. Agora, eu também sei que não existe uma NTN-B principal de 2050 ou próximo. A mais longe é 2035. Então, você tem duas alternativas. Você investe em 2035, espera chegar a 2035 e lá você reinveste seu dinheiro, ou você investe agora no 2050 e você vai pagando imposto de renda agora a cada 6 meses, porque quando você paga, você recebe os 3% de juros no cupom de juros semestral a cada 6 meses. Você paga imposto de renda e você vai reinvestindo esse dinheiro. Eu acho que na prática, se tudo mais permanecer constante, os juros permanecerem no mesmo patamar, numa NTN-B principal que não paga cupom, você vai ganhar mais dinheiro no longo prazo do que na NTN-B normal que paga cupom. Agora, eles não sabem como é que vão ficar os juros no futuro. Eles podem aumentar e a alternativa do cupom semestral ser mais vantajosa, ou eles podem cair
e ainda piorar a situação, a NTNB principal ser ainda melhor do que a que paga cupom. Esse assunto que eu falei agora sem PowerPoint é um pouco complicado de partes. Ou o pessoal quiser que eu repita ou explique alguma coisa que não entendeu. Mas o segredo da NTNB principal é que ela carrega tudo até o vencimento. Então você vai pagar imposto de renda somente no vencimento. Assim você evita pagar imposto de renda mais cedo. Que na verdade o NTNB com o cupom ela tem o malefício que tem o fundo naquela história do imposto de renda come cotas. Você está pagando a cada 6 meses. Só que nesse caso você está recebendo dinheiro, mas como você quer reinvestir, então não faz sentido. Andou aqui um pouquinho. Ok. Camilo pergunta: só para complementar, não é válido replicar o fundo, porque o fundo tem que ter um fluxo de dinheiro e o usuário consegue se planejar para quando vai precisar. Exatamente isso, Camilo. O fundo de investimento, o administrador, ele tem que ter responsabilidade, ele é responsável. Ele vai planejar a alocação de dinheiro do fundo de forma a garantir que quando as pessoas peçam resgates, ele possa ter dinheiro disponível para pagar os resgates das pessoas sem perder rentabilidade do fundo. Porque se ele ficar vendendo títulos de prazos longos agora, ele vai prejudicar os investidores como um todo. Então ele procura planejar compras de títulos de diferentes prazos, justamente para que os prazos mais curtos possam pagar os resgates que vão acontecendo ao longo do tempo. E por investidor pessoa física, que sabe se planejar, entende as suas necessidades, consegue comprar os títulos públicos com prazos de vencimento de acordo com a sua própria necessidade, para ele vai ser muito melhor, principalmente se ele não tiver nenhuma necessidade de prazos mais curtos, porque ele vai poder se beneficiar do efeito de juros compostos de acordo com os prazos mais longos que ele conseguir comprar. Então sim, acaba que se você fazendo o seu planejamento financeiro de investimento de acordo com a sua necessidade de gastos futuros e apostadoria, troca de carro, troca de apartamento, é muito mais vantagem, você vai acabar tendo um rendimento melhor do que você teria no fundo, também por esse motivo. Lê Hernandes, fundo DI tem come cotas? Fundo DI tem come cotas. Fundo de renda fixa tem come cotas. Sempre, sem exceção, seja fundo aberto ou fechado, fundo paga come cotas de imposto de renda. E juro direto, não. VM Fox. O que eu acho de CRI? A mesma coisa que eu acho de LCI e de letra hipotecária. Excelente. Claro, você encontrando um CRI com uma boa taxa, um spread pequeno, vale a pena investimento. Se aquele vencimento desse CRI for de acordo com a sua necessidade, você poder carregar até o vencimento. Lembrando que o problema de investimento em títulos de renda fixa privada é a baixa liquidez para você conseguir revender isso. Então você tem, idealmente, que carregar até o vencimento. Ele aqui comenta que a Iguatemi está com oferta de 100% do CDI para um CRI, para um crédito de recebível imobiliário, mais algum spread, não diz qual é, com vencimento em 2023, daqui a 8 anos, com o pagamento de juros semestrais. O único problema aqui que eu vejo é o pagamento de juros semestrais, porque você vai estar perdendo o efeito de juros composto, vai exigir o seu reinvestimento. Mas como a CRI não tem imposto de renda, então você não tem o efeito negativo de pagar imposto de renda sobre esses juros semestrais. Então você pode reinvestir e fazer os juros compostos do mesmo jeito. Parece bom, mas eu não estudei esta CRI da Iguatemi e tem uma área de investimentos imobiliários, de fundos imobiliários, que o consultor dessa área vai conseguir te responder a avaliação dele sobre este investimento em particular. Mas falando em termos conceituais, uma CRI pode sim compor sua carteira de renda fixa, desde que o vencimento desse investimento esteja de acordo com o seu planejamento de despesas, de necessidade de dinheiro ao longo da sua vida, para que você possa carregá-la até o vencimento. De preferência, que seja um percentual baixo na sua carteira, menos de 5%, para poder você gerenciar o risco, porque os riscos desses títulos de renda fixa privada eles são altos. É o risco do calote, ou de renegociação,
ou de atraso, né? De vez em quando você tem algumas surpresas nos títulos privados, sejam debêntures ou outros títulos privados como CRI. Então é importante que seja um percentual pequeno da sua carteira para que qualquer problema que aconteça com esse investimento não te derrube. O Elton Wellington comenta que ele tem uma aplicação DI que representa mais ou menos 2 anos de custos básicos para usar em caso de desemprego. Ótimo, perfeito. Se aplicasse em Tesouro Selic, você acha que em caso de precisar resgatar corro muito risco? O risco aqui... Bom, tem um... Primeiro que às vezes o Tesouro está fechado, então se você quer resgatar hoje, você precisa de dinheiro hoje, ou melhor, amanhã, e ele pode ficar fechado uma semana, aí você perdeu uma semana aí esperando o dinheiro para você conseguir revender ele. O Tesouro fecha o Tesouro Direto de tempos em tempos para manutenção, ou então ele impede o resgate de um título quando o mercado fica muito volátil, até para evitar perdas desnecessárias para os investidores. Então, dinheiro muito emergencial, muito de fluxo de caixa da despesa mensal, não vale a pena. Numa reserva de mais de um prazo para um potencial desemprego, talvez valha a pena assim, um Tesouro Selic. Ele aqui fala para usar em caso de desemprego. Você está empregado, o seu dinheiro do dia a dia você só consegue bancar com o seu salário. Você tem alguma reserva em poupança ou em fundo DI, que você cobre qualquer despesa, mas tem num certo mês. E a diferença disso, que é um volume de dinheiro que representa 2 anos de despesa da sua família, para possibilidade de um desemprego, pode sim ficar no Tesouro Selic, pega o de prazo mais curto, nesse caso, prazo mais curto, renda fixa, área de renda fixa, vamos lá, deixa eu ver aqui o que está disponível no Tesouro Direto. Selic, 2017, um prazo curto demais. O problema desse título aqui que ele vai pagar um imposto pesado. Você poderia pegar então 2021. Aí, se você cumprir se você nunca ficar desempregado e cumprir todo o cronograma de redução de alíquota de imposto de renda, você ainda foi beneficiado de pagamento de imposto de renda. Eliton. Risco da marcação do mercado. Foi o que eu comentei agora. O Tesouro Direto, quando a Tesouro Nacional, quando percebe uma forte volatilidade no mercado, para evitar que os investidores percam dinheiro com a marcação a mercado dos títulos, ele suspende o resgate do título até o mercado se estabilizar. Mas sim, você tem razão. Se você comprar... não tem tanta razão. Se comprar Selic é pós-fixado. Pós-fixado, ele vai ficar variando de acordo com o mercado. Então ele nunca vai ter rentabilidade negativa. A marcação do mercado aqui, como é um pós-fixado, não te prejudica tanto. E na volatilidade excessiva, o resgate vai ser suspenso, o que te protege um pouco. Mas é importante que não seja dinheiro que você precise de um dia para o outro. Pé Lund. O que esse erro do site da CVM significa? Erro do site CVM? Deixa eu ver aqui. Erro da pesquisa é porque eu voltei a tela. E é para algum problema de programação do site. Ao voltar a tela, ele diz que está errado porque eu teria que ter feito refresh desse código aqui. Então, fazendo refresh, preenchendo o código. A mensagem de erro não saiu porque eu não cliquei em continuar. 20919. Ele vai entrar na descrição do fundo sem problema nenhum. Se você errar o código, ele vai acusar erro. Se você errar o nome e não existe nenhum fundo com nome, com aquele pedaço com aquele nome, ele vai acusar o erro. Mas se preencher tudo certinho, não vai dar erro nenhum. Quando você voltar, ele vai aparecer mensagem de erro. É só de refresh no número e preencher aqui no campinho e o novo número. Serve erro. Você falou de outro erro, não foi isso que você falou? Serve erro em
SWB Application. Né? Eu não sei, para mim esse erro nunca apareceu. Talvez você esteja trocando de browser, atualizando no Java, alguma coisa assim, e esse erro suma para você. Reduz o nome do tamanho, o tamanho do nome do seu fundo, do fundo que você está digitando, bota apenas um pedaço inicial, dá um refresh no código, clica continuar, preenche o código, clica continuar e vê se funciona. Se não, sai do Chrome, vai para o Firefox Mozilla, então tenta o Internet Explorer, pode ser alguma questão de incompatibilidade da versão, de algum plugin ou do próprio browser com relação ao site da CVM. M. Terraza, boa noite, M. Terraza. Sempre por aqui. Ele pergunta se as reaplicações ou os reinvestimentos do cupom podem ser feitos na renda variável. Podem, você decide reinvestir onde você quiser, só que aí vai ser manual. A questão é, reinvestir na renda variável está de acordo com a sua estratégia? Qual é a sua estratégia? Para mim, quando você reinveste dinheiro que você recebeu de juros ou de resgate de um título, é a mesma coisa que um novo investimento com dinheiro que se você economizou do seu trabalho. Dinheiro para mim é tudo igual. Eu vou investir, o meu dinheiro eu reinvisto balanceando a minha carteira, seguindo o que o Baster System diz. No caso eu uso uma planilha Excel, mas você pode usar o Baster System que é bem eficiente para isso também. Para mim, dinheiro resgatado ou pago de juros e dinheiro novo é dinheiro. Eu invisto esse dinheiro conforme o meu critério de balanceamento manda investir. Para quem quer fazer reaplicação automática para economizar o trabalho, também vale, sem problema nenhum. Nico BR pergunta, debêntures incentivadas em pequenas quantidades em relação à carteira total também podem ser uma alternativa de diversificação para o longo prazo? Sim, claro. Em pequenas quantidades, sendo que o conjunto de debêntures incentivadas ou não tem que representar uma parcela pequena da sua carteira. Eu sempre recomendo 5%. E uma debênture, num grupo de debêntures que representa 5% da sua carteira, se ela der em calote, não vai nem fazer cócegas na sua carteira total. A gente tem que correr porque faltam 6 minutos para o Miller entrar com o chat dele. Ellington, quem aplica em CRI não seria uma melhor opção aplicar em FI de papel que aplique de forma ativa em CRIs? Sim. É uma boa estratégia aplicar em FIs de papel, que são fundos de investimento imobiliário que aplicam em diferentes crédito de recebíveis imobiliários, ainda compra também letras hipotecárias ou letras de crédito imobiliário. FI de papel é sempre uma boa alternativa para você ter uma melhor diversificação. A questão é só a competência do administrador e quanto ele cobra para gerenciar o seu dinheiro. Lembre sempre de olhar a taxa de administração que você paga para ele fazer isso por você. Do mesmo jeito que eu acabei de explicar para fundo de renda fixa. Sazon. Debêntures com prazo, taxas parecidas com o Tesouro Direto. Cara, se a taxa de uma debênture é igual à do Tesouro Direto e se ela também paga imposto de renda, invista no Tesouro Direto. Não tem por que você assumir o risco de uma debênture. Debênture sempre tem um risco maior que o Tesouro Nacional. Podemos discutir isso em um outro chat para entender os riscos das debêntures. Aliás, tem um vídeo meu antigo que está aí no grupo de renda fixa que fala sobre debêntures. É um vídeo de 2 anos atrás. Eu vou fazer um chat mais novo sobre o mesmo assunto e vou falar dos riscos de investimento em renda fixa privada. Se a taxa é igual ao Tesouro Direto, vale a pena investir no Tesouro Direto e não na debênture. Se a debênture é incentivada, se ela tem isenção de imposto de renda, aí já vale a pena considerar investir uma pequena parte em debêntures, porque você vai ganhar um rendimento líquido maior, assumindo uma debênture não tem taxa, na verdade, né? Você não paga taxa na corretora quando você tem investimento em ações, por exemplo, taxa de custódia, e outras taxas não existem. A pergunta também do Sazon, há o risco da empresa pagar tudo antes do investidor, ao investidor antes do prazo? Sim. Quando investi em debêntures da Telemar, eles tinham feito uma propaganda com prazos mais longos, com imposto de renda na menor alíquota, e a Telemar decidiu antecipar o resgate, pagou antes, eu acabei arcando com imposto de renda maior, perdendo a rentabilidade, e aí eu também perdi aquela oportunidade daquela taxa
que era mais alta quando eu investi e eu peguei um mercado em queda. Sim, há o risco da antecipação da debênture. E esse é um dos riscos que eu vou falar no chat sobre debêntures e outros investimentos de renda fixa privada. Pelunde pergunta qual a proposta da Vale é lançar debêntures com taxa menor que a NTNB principal. Eu não sei porque não vi esse lançamento ainda. Eu não vou responder isso hoje, ok? Eu precisaria analisar todas as características do prospecto da debênture da Vale para entender como que ela vai conseguir capturar dinheiro oferecendo uma taxa menor que a NTNB principal. Bom, talvez seja porque ela esteja em isenção de imposto de renda e não seja tão menor assim. Mas eu analiso depois. Posta lá no grupo, Pelunde, de renda fixa, pedindo para eu analisar essa debênture da Vale que eu respondo para vocês. Bom, eu vou responder essas últimas perguntas e vou encerrar, porque faltam 3 minutos para acabar o meu horário. L.E. Fernandes pergunta: CRIs incentivadas com amortização não é prejudicial por diminuir muito a rentabilidade final? Não. A amortização não é ruim, muito pelo contrário. Qual é a ideia da... Bom, esse RI eu não tenho certeza, mas eu vou falar de FI, Fundo de Investimento Imobiliário, nessa característica. Quando você investe no fundo de investimento imobiliário, ele não tem prazo para acabar. E os juros dele, melhor, a taxa de aluguel que ele recebe, ou o rendimento que ele recebe a título de investimento imobiliário que ele repassa para o investidor, é isento de imposto de renda. Mas se você vender a cota do fundo que não tem prazo, você vai ter que pagar imposto de renda sobre ganho de capital entre o preço que você pagou para comprar a cota e o preço que você vendeu. Quando o fundo de investimento imobiliário ele tem amortização, significa que ele está devolvendo para você essas cotas de um acordo com um certo cronograma, e ele está te devolvendo pelo custo de aquisição que você pagou, porque ele está usando essa ideia da amortização. Então, se você comprou na oferta inicial e ele está te devolvendo exatamente com o preço da oferta inicial, não há ganho de capital e você economizou o imposto de renda. Então, nesse ponto é bastante positivo. Eu não vi nenhuma CRI que tenha essa mesma característica de amortização. Mas se ele tiver a mesma ideia, ele está te economizando o imposto de renda de ganho de capital. Isso é interessante. Não precisa ficar desconfiado não, mas você pode fazer um teste. Invista bem pouquinho, apenas para aprendizado e acompanhe. Foi isso que eu fiz com o fundo RBPR11, se eu não me engano. Fiz bem pouquinho para poder acompanhar a história do fundo e perceber como que ia funcionar na prática a amortização. E eu percebi que até o gestor não sabia como é que ele ia fazer para, ao encerrar a amortização do fundo integralmente, ou seja, o fundo deixou de existir, como é que ele ia fazer para informar a receita. Mas no final depois ele descobriu, eu e outros investidores, a gente interagiu e ele acabou confirmando que a amortização integral era pelo custo de aquisição da oferta inicial. Então quem comprou na oferta teve o benefício. A gente não paga imposto de renda sobre ganho de capital. Sim, VMFox, a grande vantagem é CRI, em LH, LCI e FI é a isenção de imposto de renda. Pessoal, muito obrigado. Mili, boa noite. E vou encerrar aqui o chat sobre renda fixa, investindo como um banqueiro. Se tudo der certo, esse chat vai estar disponível para ser assistido posteriormente. Um abraço e boa noite.